Olá, seja bem-vindo à primeira aula do curso Racismo e Educação Antirracista. Nesta aula, eu vou abordar os temas raça e etnia e os problemas que essas ideias de diferenciação trouxeram para a sociedade. Em uma perspectiva etimológica, a palavra raça tem origem no termo latim radius, que significa descendência ou linhagem. O emprego da palavra remonta ao século XVII, com a ideia de distinguir as classes sociais ou as castas. Inicialmente, o emprego do termo não fazia menção à cor. Os francos eram a casta nobre, enquanto os gauleses a casta inferior. Ambos povos brancos, mas considerados então de raças diferentes. O contato dos povos europeus com povos de outras colorações de pele se deu entre os séculos XIV e XVII. Nesta época, o monopólio do conhecimento era o religioso. A teologia, por meio das escrituras, explicava que os povos indígenas e africanos teriam sim descendência de Adão e Eva, mas precisariam ser convertidos para o cristianismo para só assim aperfeiçoarem a sua humanidade primitiva. Uma condição que, de modo muito conveniente, autorizava os europeus a escravizarem outros povos, e tudo isso legitimado pela Igreja. A partir do século XVIII, a sociedade passa por uma reforma em que o conhecimento deixa de ser um monopólio da religião. O Iluminismo inaugura o valor da ciência como processo de busca pelo conhecimento. Com essas bases, a ideia de raça passa a ser substituída por aquela em uso na zoologia e na botânica. Uma classificação de plantas e animais a partir de critérios estabelecidos, mas que não tinham como base a cor destes seres vivos. Categorizações e diferenciações são estruturas básicas que auxiliam na operacionalização do pensamento, mas a pseudociência, desenvolvida a partir do século XVIII, buscou não só a classificação de seres humanos em raças, mas também a hierarquização dessas raças. As raças negra, amarela e branca passavam a receber nessa classificação características comportamentais e intelectuais, em um movimento que hoje chamamos de racismo científico. Isso porque, para legitimar a dominação e escravização de outros povos, os brancos eram tidos como uma raça superior, mais inteligentes, civilizados, com superioridade moral, enquanto os povos negros, por exemplo, eram tidos como preguiçosos, lascivos e descuidados. Ideias que, apesar do discurso, não tinham nada de científicas e acabaram levando a tragédias humanas, como a continuidade do sistema escravista até o final do século XIX, e aos movimentos nacionalistas eugenistas, que pregavam o extermínio de povos como o nazismo. O termo eugenia foi cunhado em 1883 por Francis Galton, que utilizou conceitos da seleção natural para defender uma seleção artificial para aprimoramento da população humana, segundo critérios que defendiam uma hierarquização das raças humanas. As ideias de Galton foram difundidas no Brasil, onde se criou o movimento eugênico brasileiro, que defendia ideias e políticas racistas contra a miscigenação, e também eram defensores do branqueamento da população brasileira. Essa ideia de superioridade de raças e até da própria divisão humana em raças foi completamente refutada com o surgimento dos estudos genéticos. Pesquisas em genética puderam, na verdade, comprovar que os humanos pertencem todos a uma única espécie e subespécie. E que, do ponto de vista de variabilidade genética,
A cor da pele representa uma alteração muito discreta, a ponto de terem sido encontradas mais semelhanças genéticas entre povos brancos e negros do que comparando diferentes povos negros. Ou seja, apesar da grande variabilidade de cores de pele, cabelo e olhos, nós compartilhamos 99,9% do nosso DNA. Apesar disso, a ideia de raça ainda é utilizada nos dias atuais. No senso comum, ela reproduz erroneamente essa divisão hierarquizada entre brancos, amarelos e pretos, e que não representa, do ponto de vista genético, nenhum elemento passível de classificação. Já nas ciências sociais, o termo foi apropriado justamente para criticar essa categorização de dominação entre os povos. Assim, há aqui uma ideia de reapropriação do termo raça para positivação de movimentos ideológicos e culturais. Então, podemos dizer que raça é um construto social. Isso significa que os estigmas e divisões associados a ela vêm de fatores políticos e culturais, e não de fatores puramente biológicos. Mas também é uma realidade material e tem um papel central, porque molda as formas que o poder opera na sociedade. Para além do termo raça, no início do século XIX, uma outra palavra passou a ser utilizada para definir uma categorização de grupos sociais, a etnia. Segundo o professor Kabengele Munanga, uma etnia é um conjunto de indivíduos que possuem em comum um ancestral, um território geográfico, uma língua, uma história, uma religião e uma cultura. Mas a etnia não é uma entidade estática. Ela tem uma história, uma origem e uma evolução no tempo e no espaço. Para o professor Munanga, apesar do termo etnia parecer mais cômodo ou politicamente correto, o racismo e o preconceito praticados nas sociedades contemporâneas são reformulados com base também nos conceitos de etnia, diferença cultural ou identidade cultural. Ou seja, os termos mudam, mas o esquema ideológico que subentende a dominação e a exclusão permanece intacto. O racismo e suas diferentes manifestações são pontos fundamentais deste curso, mas que serão abordados na próxima aula. Espero lá e até mais!